Shalom, quero compartilhar com você hoje quem nós fomos formados para ser e como que nós devemos funcionar. Nós somos seres que têm um corpo e um espírito. O corpo foi moldado da terra, do pó, então ele vai voltar para o pó. Isso lá no início de Gênesis está narrado que Deus formou o homem com as suas mãos do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e aí o ser humano se torna alma vivente. Mas na interseção, nós existimos de fato na interseção entre o corpo e o espírito, como dois círculos iguais que se intersectam, sendo a área resultante dependente do quanto um avança sobre o outro. Então, se nós representarmos o nosso corpo como um círculo e o nosso espírito como outro círculo, nós teremos na interseção, nessa área do meio, a nossa alma. A nossa alma é onde está a nossa identidade, quem nós julgamos ser, no sentido das nossas vontades, dos nossos sonhos, dos nossos anseios, das nossas emoções. Então, a nossa alma é propriamente quem nós somos, E nessa interseção, nós precisamos saber como que as coisas podem ou não funcionar, Essa interseção, se você retira o espírito, a tua alma ela fica pequena e o corpo separado do espírito, a área de interseção entre corpo e espírito ficam pequenas, Você podendo facilmente negligenciar a questão espiritual e você existir basicamente em cima das tuas necessidades físicas, Quando nós buscamos a Deus e nos exercitamos na nossa vida espiritual, na nossa conexão com o nosso Criador, a nossa vida espiritual faz com que a nossa alma ela se expanda, ela cresça, até ao ponto que a gente poderia, digamos assim, um ser bastante espiritual, ele poderia estar praticamente aqui, com uma grande alma, Então, por quê? Essa alma, ela retrataria o lado espiritual e o lado físico, sem haver uma preponderância do lado físico, E o que é o governo sem o mundo espiritual? Sem o mundo espiritual, você pode ter dois governos, que os dois governos eles são igualmente nefastos. Porque quando o corpo governa sobre a alma, quando não há desenvolvimento espiritual em nós, o corpo ele se move por instintos, das suas vontades. Eu estou com vontade de comer, eu como, estou com vontade de dormir, eu durmo, eu estou com vontade de fazer sexo, eu faço sexo. E aí você é movido por instintos, muito como um animal é movido por instintos, e você não governa propriamente sobre os seus instintos, você não os domina, eles que te controlam, E isso geralmente não é equilibrado, dá uma série de vícios e coisas que destroem o ser humano, O ser humano escravizado ao seu corpo, ele é um ser humano destruído, que não governa sobre os seus instintos, Os excessos nos matam, Excesso de comida, excesso de dormir, O deprimido não sai, não pega sol, enfim, você tem esses vícios que nos destroem. Quando você tem também uma alma que governa sobre o corpo, mas sem que ela tenha sido moldada pela vida espiritual, essa alma ela é
excessivamente ensimesmada, ela é muito egóica, é muito orgulho, muita vaidade, né? E aí, muitas vezes, essa alma que é vaidade, orgulho, né? Quando ela domina sobre o corpo, ela também escraviza esse corpo. Pensa em alguém que desenvolve halterofilismo, músculos, que não permite ao seu corpo nada, sair nenhum milímetro por esse sonho ou projeto, né? Quer dizer, você também, por um ideal egóico, você facilmente escraviza teu corpo, né? E o ideal egóico, ele também é autodestrutivo, né? Porque orgulho, vaidade, eles não preenchem, né? Esse excesso de ego não preenche a nossa vida. Agora, quando nós desenvolvemos o mundo espiritual, a nossa alma, ela cresce e ela governa sobre os instintos do corpo e ela também regula esses impulsos do ego, de forma a controlar as emoções. Nem tudo é conveniente a qualquer momento. Nem sempre aquilo que nós pensamos ou sentimos é de fato como o mundo é ou deve ser para nós. Então, o ser ponderado, o refletir antes de falar, antes de esboçar emoções, é um retrato de um viver saudável. Pensa na vida como um rio, né? E a água como as emoções. Você não pensa num rio saudável sem que ele tenha as margens definidas, com vegetação nas laterais, guiando essa água, né? Uma alma sem o controle emocional, sem o espírito, ela é como um rio que tem as suas laterais, as suas margens destruídas, como uma grande inundação, alagamento, né? Então, tudo na nossa vida, quando é guiado pelo Espírito, ele tem o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, domínio próprio, mansidão, longanimidade. E esse fruto, como ele é do Espírito, que vem de Deus, eles são características, todo esse fruto ele tem característica que é o próprio Deus em nós. Então, nós adquirimos esse fruto no relacionamento com Deus, através da sua palavra e através do exercício desta busca. Então, de fato, nós temos um corpo e recebemos um espírito, e nós somos essa interseção. Agora, como que isso vai funcionar? É uma escolha, e o conhecimento, ele deve guiar a nossa escolha. Ou controlamos o nosso corpo, ou ele nos controlará. Nem todo apetite é digno de ser satisfeito. Deus nos ensina e nos chama a desenvolvermos o nosso espírito na comunhão com Ele, para que a nossa alma receba descanso. O Altíssimo fala por intermédio de Jeremias que nele, no caminho dele, achamos descanso. Yeshua ensina este caminho e também nos diz que nele achamos descanso, imitando-o em viver a Torá. Como Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Jesus. E assim eu me despeço, dizendo Shalom.